Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Michael Thompson, 35, viveu uma vida que muitos invejariam. Um casamento feliz com Vanessa e 5 filhos adoráveis. Mas tudo desmoronou numa manhã de outono 10 anos atrás, quando Vanessa saiu de casa sem avisar, deixando Michael e os filhos para trás. Os motivos não eram claros, as desculpas inexistentes. O vazio que ela deixou parecia impossível de preencher. Desde aquele dia, Michael aprendeu a conciliar todas as responsabilidades: trabalho, casa, escola, doenças, discussões e sucessos. Cada aniversário sem ela, cada retorno à escola sem ela, cada noite passada confortando os filhos quando estavam assustados ou tinham um pesadelo. Era um lembrete cruel de sua solidão. Apesar de tudo, seus filhos cresceram fortes e carinhosos. Emma, de 15 anos, tornou-se uma jovem independente protetora dos irmãos. Lucas, de 13 anos, mergulhou na música encontrando refúgio no piano. Olivia, Ethan e Lily trouxeram luz e esperança a um lar que havia conhecido muita tristeza. Michael, por outro lado, aprenderá a esconder suas feridas por trás de um sorriso, a transformar sua dor em força. Mas no fundo, uma pergunta ainda o assombrava: por que Vanessa havia ido embora? E um dia, 10 anos depois, o telefone tocou. Uma voz que ele pensava ter esquecido ecoou do outro lado da linha. Michael, estou de volta. Naquele momento, Michael sabia que sua vida, e a de seus filhos, nunca mais seria a mesma. O vento outonal fazia as folhas vermelhas e amarelas dançarem na calçada. Michael preparava o café da manhã para os filhos como fazia todas as manhãs. Os aromas de café e torrada enchiam a cozinha, mas uma tensão invisível pairava no ar. De repente, a campainha tocou. Michael franziu a testa. Aquela hora, ninguém deveria estar passando. Abriu a porta e ficou paralisado. Diante dele estava Vanessa, elegante, aparentemente sem nenhuma mudança. Seus olhos se arregalaram ao ver os filhos. Vanessa, Michael sussurrou, sua voz calma e carregada de emoção. Ela gaguejou algumas palavras. Eu voltei. As crianças, curiosas e cautelosas, aproximaram-se lentamente. Emma cruzou os braços. Lucas colocou a mão no piano no instinto de proteção, enquanto Olivia, Ethan e Lily a olhavam com uma mistura de espanto e incompreensão. Michael a deixou entrar sem dizer uma palavra. O silêncio era pesado, carregado de 10 anos de ausência e feridas não cicatrizadas. Vanessa olhou ao redor da casa. Cada foto, cada brinquedo, cada diploma contava a história que ela havia perdido. Pela primeira vez, ela pareceu compreender a magnitude do que havia perdido. Michael permaneceu calmo, mas por dentro, seu coração batia com a força de 10 anos de solidão e responsabilidade. Vanessa finalmente sussurrou, quase para si mesma: Vocês são tão altos. Michael, sem responder imediatamente, olhou para os filhos. A verdade era inegável. Eles haviam sobrevivido, prosperado e a vida continuará sem ela. A manhã avançava, mas o clima na casa permanecia pesado. Vanessa estava sentada na sala de estar, com as mãos entrelaçadas no colo, incapaz de olhar para qualquer lugar que não fosse o rosto dos filhos. Emma, ainda desconfiada, deu um passo à frente e perguntou com voz firme: Por que você foi embora, mãe? Vanessa engoliu em seco, com os olhos marejados de lágrimas que ela não esperava. Eu não sei por onde começar, sussurrou. Lucas, franzindo a testa, acrescentou: 10 anos de espera, me perguntando se você estava pensando em nós? Olivia, mais jovem mas corajosa, disse com a voz trêmula: Crescemos sem você. Papai nos deu tudo. E você, onde estava? Michael interveio calmamente. Crianças, mantenham o respeito. Ela voltou. Vamos conversar. Vanessa olhou para baixo, envergonhada. Pela primeira vez, percebeu que seus filhos não apenas sobreviveram à sua ausência, mas também cresceram em força e caráter graças a Michael. Michael olhou fixamente para Vanessa, sua voz firme, mas não irritada. Viu o que perdeu? 10 anos de vida, de responsabilidade, de sacrifícios. E você acha que pode voltar como se nada tivesse acontecido? Vanessa balançou a cabeça, incapaz de responder. Seus filhos a olhavam com uma mistura de raiva, decepção e curiosidade. Os 10 anos de ausência não poderiam ser apagados com algumas palavras ou desculpas. Emma cruzou os braços e disse friamente: Você terá que ganhar nossa confiança se é que algum dia conseguirá. Vanessa sentiu o coração se partir. Ela imaginara aquele momento 1000 vezes, mas nunca imaginara a força e a resiliência dos filhos. Michael, no entanto, observava em silêncio, sabendo que a vida que haviam construído era agora mais forte do que qualquer retorno possível.
As horas passavam, mas Vanessa não sabia para onde olhar. Cada cômodo da casa a lembrava dos anos perdidos. O riso das crianças, seus hábitos, suas rotinas, tudo lhe dizia que ela estivera ausente de um mundo que não reconhecia mais. Michael preparava o almoço enquanto Vanessa observava. Lucas tocava piano em silêncio. Olivia fazia a lição de casa à mesa e Ethan e Lily brincavam de Lego no canto da sala. Tudo parecia normal, como se ela nunca tivesse feito parte daquela vida. Vanessa sussurrou quase para si mesma. Como você fez isso sozinho? Michael, sem olhar para ela, simplesmente respondeu. Porque tinha que ser feito. As crianças olharam para ela, intrigadas com a calma e a força do pai. Emma deu um passo à frente. Você acha que consegue compensar os 10 anos? Acha que algumas palavras bastam? Vanessa baixou a cabeça, envergonhada. Percebeu pela primeira vez que seu retorno não era um mero capricho, representava um imenso desafio. Seus filhos não eram mais os pequenos que ela havia deixado para trás. Eles haviam crescido em um ambiente onde o pai havia dado tudo de si, onde o amor e a disciplina haviam forjado seu caráter. Michael sentou-se em frente a ela com as mãos entrelaçadas e disse: O que você precisa entender, Vanessa, é que a vida continuou. Nós sobrevivemos. Nós crescemos. E não dependemos mais de você. Vanessa sentiu um peso enorme no peito. 10 anos de decisões egoístas, 10 anos de arrependimento, e agora, diante de Michael e das crianças, ela via a extensão do seu erro. Pela primeira vez, ela entendeu que voltar não era uma questão de desejo ou perdão instantâneo. Havia consequências para suas ações, e era tarde demais para consertar tudo com um único gesto. A tarde caía lentamente sobre a casa. Vanessa, ainda sentada na sala, observava as crianças cuidando de seus afazeres. Cada uma delas parecia perfeitamente à vontade, como se ela nunca tivesse existido em suas vidas cotidianas. Emma, a mais madura, estava fazendo a lição de casa. Lucas praticava uma nova melodia no piano e Olivia corrigia exercícios com intensa concentração. Ethan e Lily tocavam alto, rindo alto. Vanessa sentiu uma pontada de ciúme misturada à dor. Ela tinha perdido tudo aquilo. Tentando se reconectar, ela timidamente se aproximou de Lily. Oi, eu queria ver o que você estava construindo. Lily, atônita, olhou para cima e disse inocentemente. Você é mãe, não é? Vanessa assentiu, com a garganta apertada. Sim, eu sou. Emma interveio com voz firme. Se você acha que vamos recebê-lo de volta como antes, está enganado. Você precisa conquistar a nossa confiança. Vanessa abaixou a cabeça, ciente da verdade nas palavras da filha. Tentou então falar com Lucas, mas ele a olhou desconfiado e voltou ao piano. Até Olivia, embora mais gentil, simplesmente a encarou sem dizer uma palavra. Michael ficou na cozinha, observando a cena em silêncio. Ele sabia que Vanessa tinha muito a aprender sobre os filhos, sobre a vida que haviam construído sem ela. Mas também queria que ela percebesse que toda tentativa tinha que ser autêntica, porque seus filhos não eram ingênuos. Vanessa suspirou, sentindo o peso dos seus erros. 10 anos se passaram, e cada sorriso, cada gargalhada, cada sucesso dos seus filhos a lembrava do que havia perdido. Mesmo assim, ela estava determinada a ficar, a aprender e, quem sabe, um dia, a se redimir. Mas por enquanto o silêncio e a desconfiança reinavam, e ela teve que aceitar que o caminho para o perdão seria longo e cheio de dificuldades. A noite chegou rapidamente. A luz dourada do crepúsculo filtrava-se pelas cortinas, iluminando a sala de jantar onde a família se reunirá para jantar. Vanessa sentou-se relutantemente, ciente de que cada movimento seria observado e julgado. Michael serviu os pratos em silêncio. Colocou a mão sobre a mesa e disse com voz firme, mas calma. Vanessa, antes de pensar em qualquer coisa, você precisa entender que 10 anos se passaram. Seus filhos cresceram sem você. E eles, como eu, aprenderam a sobreviver e a ser fortes. Vanessa olhou para baixo, envergonhada. Tentou falar, mas as palavras pareciam engasgar em sua garganta. Eu não sabia, eu queria voltar. Emma, de braços cruzados, olhou-a intensamente. Você não sabia? Você se foi, mãe. Vivemos cada aniversário, cada Natal, cada início de semestre sem você. Você acha mesmo que pode simplesmente voltar e apagar tudo isso? Lucas, normalmente reservado, acrescentou. Você sentiu falta das nossas vidas, das nossas alegrias, das nossas tristezas? Papai estava lá para tudo, sozinho. E agora você está aqui, como se tivesse todo o direito. Olivia, mais suave, mas determinada, diz. Vocês precisam entender que nós mudamos. Não somos mais crianças esperando por vocês. Vocês estão 10 anos atrasados. Michael assistia à cena com um orgulho silencioso.
Seus filhos eram fortes, íntegros e corajosos. Vanessa, por outro lado, sentia uma mistura de medo e arrependimento. Ela entendia que seu lugar naquela família não era mais tão óbvio e que conquistar a confiança deles seria um longo caminho. O silêncio se instalou pesado e opressivo. Vanessa finalmente percebeu que voltar não era uma questão de desejo ou perdão imediato. Era uma questão de respeito, humildade e paciência. E pela primeira vez em 10 anos, ela sentiu a gravidade do seu erro e a força de Michael, que havia segurado a casa, a família e suas vidas em suas mãos. Nos dias seguintes, Vanessa ficou em casa tentando, hesitante, encontrar seu lugar novamente. Cada gesto era observado, cada palavra analisada. Michael, fiel a si mesmo, permaneceu distante, mas atento. Queria ver se as ações dela eram sinceras ou se ela simplesmente havia retornado por conveniência. Certa manhã, Vanessa se ofereceu para ajudar com o café da manhã. Ela trouxe os ovos, o pão e o suco de laranja, tentando parecer casual. Lily, a mais nova, olhou para ela com curiosidade e timidamente aceitou uma fatia de torrada. Ethan continuou brincando com seus brinquedos, mas um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Emma e Lucas permaneceram cautelosos. Emma gritou: "É bom querer ajudar, mas isso não muda o passado." Vanessa assentiu, aceitando a verdade. Eu sei que perdi muita coisa. Não posso voltar atrás. Mas eu quero aprender e quero tentar estar ao seu lado agora." Michael estava na cozinha, observando-a. Viu a sinceridade em seus olhos, mas também sua fragilidade. As crianças precisam ver mais do que palavras. Elas precisam sentir o seu comprometimento. Não apenas agora, mas a longo prazo. Vanessa entendeu que o caminho seria longo e cheio de desafios. Ela começou a ajudar com as tarefas de casa, a ouvir as pequenas histórias do dia e a participar de atividades, mesmo quando as crianças a desafiavam. Cada sorriso que elas davam, cada pequeno gesto de confiança, tornava-se um tesouro precioso para ela. Mas apesar desses esforços, Michael permaneceu vigilante. Ele sabia que Vanessa precisava provar sua sinceridade dia após dia, não com promessas ou palavras. Este capítulo de suas vidas estava apenas começando. E cada passo seria decisivo para determinar se a família conseguiria se reconstruir após uma década de separação. Uma semana se passou desde o retorno de Vanessa. As crianças a observavam atentamente, e cada movimento que ela fazia era escrutinado. Michael, no entanto, permaneceu vigilante, protegendo a estabilidade de sua família e dando a Vanessa a chance de provar sua sinceridade. Certa tarde, enquanto Lucas tocava piano, ocorreu um pequeno acidente. Ethan tropeçou e arranhou o braço. Lily começou a chorar. Vanessa instintivamente correu para confortá-lo, mas Michael chegou na mesma hora, ajoelhando-se ao lado de Ethan. "Você vai ficar bem, grandão?" Michael perguntou calmamente. Vanessa observava, dividida entre a frustração e o realismo. Ela queria ajudar, mas entendia que Michael precisava mostrar às crianças que ele ainda era o pilar. Ela sussurrou suavemente: "Eu posso ajudar." Michael assentiu, deixando Vanessa participar do tratamento. Ela desinfetou o pequeno ferimento e enfaixou o braço de Ethan. Lily, tranquilizada, parou de chorar e pegou a mão dele. Pela primeira vez desde seu retorno, uma das crianças procurou voluntariamente entrar em contato com ela. Emma, de lado, observava em silêncio. "Veja bem, mãe, ações falam mais alto que palavras", disse ela séria. Vanessa assentiu, sentindo uma mistura de gratidão e culpa. Esse pequeno incidente a fez perceber que reconstruir a confiança levaria tempo e paciência, mas cada pequeno sucesso era um passo em direção à redenção. Michael, de pé atrás dela, colocou a mão em seu ombro e disse: "Você está no caminho certo, mas lembre-se, nada é garantido. A família que você deixou ainda está aqui. Você tem que merecê-la." Vanessa sentiu um peso nos ombros, mas desta vez era um peso diferente. Um peso que carregava a esperança de reconciliação, mas somente se ela persistisse com sinceridade e humildade. Com o passar dos dias, Vanessa lutava para se envolver na vida dos filhos. Preparava refeições, ajudava com as tarefas de casa e tentava criar momentos de união. Mas um obstáculo permanecia: Emma. Emma, de 15 anos, havia se tornado o pilar emocional dos irmãos. Ela assumirá muitas responsabilidades depois que Vanessa foi embora e não se deixava amolecer facilmente. Certa noite, quando Vanessa se ofereceu para ajudá-la com um projeto escolar, Emma recusou secamente. "Não, obrigado. Eu consigo me virar sozinho." Vanessa sentiu o coração apertar. Percebeu que palavras por si só não bastavam, mas não queria desistir. "Emma, eu sei que me machuquei muito, mas quero estar ao seu lado agora. Só me deixe tentar." Emma cruzou os braços, seu olhar frio.
Você tenta sim, mas tentar não significa ter sucesso. 10 anos, mãe. Você perdeu 10 anos da minha vida. Acha que alguns dias vão apagar isso? Michael, que estava na sala ao lado, entrou silenciosamente e colocou uma mão reconfortante no ombro de Vanessa. Deixe-a falar, Vanessa. Ouça-a. Sem defesas, sem desculpas. Apenas ouça. Vanessa assentiu e respondeu calmamente. Você tem razão, Emma. Eu não posso voltar. Mas quero construir algo com você e seus irmãos, não para substituir o que foi perdido, mas para estar presente agora. Emma desviou o olhar, os olhos brilhando de emoção reprimida. Uma mistura de raiva, tristeza e nostalgia. Então, suavemente, ela sussurrou. Levará tempo, muito tempo. Vanessa sentiu um leve alívio. Talvez fosse o primeiro sinal de que, apesar da raiva e da desconfiança, havia uma abertura. O caminho seria longo, mas a primeira rachadura na parede de Emma acabará de aparecer. Michael, observando a cena, sabia que essa batalha emocional seria a mais difícil, mas também a mais importante. A família havia sobrevivido a uma década de separação. Agora precisava aprender a se reconstruir, passo a passo, com paciência e sinceridade. Algumas semanas após o retorno de Vanessa, a tensão na casa começou a diminuir lentamente. As crianças aceitaram sua presença, mas a confiança permanecia frágil. Vanessa entendia que cada gesto tinha que ser genuíno e cada atenção sincera. Numa tarde de sábado, ela sugeriu um passeio ao parque para todas as crianças, na esperança de criar um momento de união. Michael, cauteloso mas aberto, concordou. Emma, ainda receosa, assentiu sem dizer nada. Lucas, Olivia, Ethan e Lily pareciam mais curiosos do que hostis. No parque, Vanessa observou as crianças brincando juntas e uma emoção intensa a invadiu. Viu o quanto elas haviam crescido, o quanto o pai havia se sacrificado por elas. Percebeu então que havia perdido momentos preciosos, as primeiras vitórias, os primeiros sucessos, as primeiras gargalhadas sem ela. Ela se aproximou de Ethan e Lily e timidamente ofereceu. E se construíssemos algo juntos? Uma cabana com esses galhos e esse tecido? As crianças aceitaram com entusiasmo, e até Emma discretamente participou. Vanessa sentiu uma mistura de felicidade e culpa. A vida continuará sem ela, mas agora ela tinha a chance de reconstruir algo. Michael, sentado num banco à distância, observava a cena. Pela primeira vez desde seu retorno, Vanessa pareceu compreender o delicado equilíbrio daquela família. Ele sabia que cada sorriso, cada risada compartilhada, era uma vitória sobre os 10 anos perdidos. No final do dia, enquanto caminhavam para casa, Vanessa sussurrou. Obrigado, por me deixar tentar. Michael sorriu levemente, mas seus olhos permaneceram vigilantes. O caminho ainda era longo e o perdão não viria facilmente. Mas pela primeira vez, ele sentiu que a família poderia encontrar um novo equilíbrio. Vanessa, por sua vez, sentiu a esperança renascer. Talvez, apesar de tudo, houvesse uma chance de reconstruir o que ela havia destruído. Alguns meses se passaram desde o retorno de Vanessa. As tensões diminuíram, mas a dinâmica familiar mudou. Michael e as crianças aprenderam a se adaptar à presença dela sem que ela se tornasse uma intrusão em suas vidas estabelecidas. Uma noite, durante o jantar, Vanessa finalmente falou com profunda sinceridade. Agora eu entendo. Eu não abandonei apenas o Michael, eu abandonei cada um de vocês. E nada pode apagar o que eu perdi. Emma, que estava mais distante, respondeu calmamente. O que você pode fazer agora, mãe, não é compensar o passado. É ser honesta, presente e nos respeitar. Michael acrescentou. Construímos nossas vidas apesar de tudo. Sobrevivemos, crescemos e encontramos forças para continuar. Se você quer continuar, precisa aceitar que nos tornamos uma família independente e forte. Vanessa sentiu uma mistura de admiração e tristeza. Finalmente entendeu que retornar não significava assumir seu antigo lugar, mas apoiar uma família que havia deixado para trás. Ela sentiu com lágrimas nos olhos. Eu farei isso, não para apagar o passado, mas para estar lá para você agora. As crianças, embora cautelosas, sorriram levemente. Sentiram sua sinceridade, mas sabiam que nada seria fácil. Michael, no entanto, sorriu com orgulho. 10 anos de luta, sacrifício e resiliência haviam forjado esta família. E agora Vanessa tinha a oportunidade de se reintegrar, não como aquela que havia perdido tudo, mas como uma apoiadora genuína e respeitosa. Naquela noite a casa ecoou com risos, conversas e cumplicidade. Vanessa entendeu que o verdadeiro amor não se mede por ausências ou arrependimentos, mas pela paciência, humildade e força para reconstruir, passo a passo. E Michael sabia que apesar das cicatrizes do passado, sua família estava mais forte do que nunca.
Os 10 anos de solidão deram lugar a um futuro onde o amor, a confiança e o respeito guiariam cada passo.